E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar um efeito chamado Slide Toggle. Esse efeito é aquele efeito que alguns sites têm quando você acessa eles pelo celular, ou mesmo alguns sites já tem por padrão tanto para desktop quanto para mobile, que aquele efeito de quando você tem um botão e você clica nele e desce um menu, sabe? Você clica, desce o menu, aí quando você clica de novo o menu sobe. Inclusive, eu tenho até um exemplo aqui do meu próprio portfólio, que tem essas barrinhas aqui, quando você clica elas descem, e quando você clica de novo elas sobem. Muito bem, eu vou ensinar vocês a criar esse efeito usando CSS e JavaScript puro, né? Ou seja, sem usar nenhum framework ou biblioteca, né, como jQuery e nenhuma outra qualquer. E sem muito mais enrolação, eu vou começar o tutorial aqui. Bom, aqui eu tenho o HTML e aqui o CSS da página, né? Se alguém quiser copiar o negócio à mão, né, por questão de prática ou qualquer outro motivo que seja, vocês podem pausar o vídeo aqui, né, na parte do HTML e na parte do CSS. Eu vou até voltar aqui no começo. Vocês podem ir pausando o vídeo e copiando também. Eu vou até descendo devagar aqui toda a parte do CSS para quem quiser fazer tudo à mão poder fazer tranquilamente, né? Pausar o vídeo, copiar. E para quem quiser a parte do HTML e do CSS prontos, né? Ou seja, para quem não tá afim de criar isso aqui tudo do zero, eu vou deixar um link na descrição do vídeo contendo os arquivos, né, do HTML e do CSS antes de eu implementar o JavaScript e de eu alterar o CSS. E para quem quiser esses arquivos com o JavaScript inserido, o CSS modificado também, para praticar e testar o código, né, com a animação já funcionando perfeitinho, eu também vou deixar um link na descrição, né, contendo essa versão dos arquivos. E sem muito mais enrolação, vou começar aqui, né, o tutorial. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um cursor pointer, né, no nosso botão menu. Botão menu, no caso, é onde nós temos essas três barrinhas aqui. Aí eu vou dar um Ctrl F5. Aí quando eu passo o mouse em cima agora, ó, aí já aparece a mãozinha aqui. O próximo passo que eu vou fazer agora é vir aqui no menu e colocar um transition, né, uma propriedade transition, que vai referenciar a altura. É o transition que vai criar que vai permitir que a gente tenha essa animação fluida aqui, né? O que o transition faz? Ele permite que a gente tenha animação, né? Esse ponto 5 aqui é o tempo que o tempo em frações de segundo, em milissegundos, não sei, que vai ser o tempo da duração da animação, né? No caso, o ponto 5S significa que a animação ela vai durar meio segundo, né? Seria como a gente colocar, por exemplo, 0,5 segundos aqui. E esse easy, né, é só a forma como a animação ela vai fluir, né? Eu não conheço todas as propriedades, né? Na verdade, eu só uso o easy, para ser sincero. E basicamente são esses três atributos aqui que vocês precisam colocar no transition, né? Qual o que vocês querem mudar, né? No nosso caso, que é a altura, o tempo da animação e a forma como essa animação vai fluir. E aqui agora a gente vai colocar um overflow hidden. O overflow hidden, o que ele vai fazer? Quando a gente clica aqui, o nosso quadrado ele desce e as opções que estão dentro dele, que eu vou ilustrar aqui de novo, como vocês podem ver, essas palavras elas aparecem e somem, né, à medida que o quadrado vai descendo e subindo. Se a gente não colocar um overflow hidden, o que acontece? A gente clica aqui, só que essas palavras que estão aqui dentro, elas aparecem antes do quadrado terminar de subir e isso não é muito legal, né? Fica um negócio muito estranho de ver. Inclusive, quando nossa animação estiver pronta, eu vou até tirar o overflow hidden para vocês verem na prática o que eu estou querendo dizer.
E beleza, aqui no menu a gente já fez o que a gente tinha que fazer. Agora eu vou colocar uma propriedade aqui, né, menu not active. Que ele vai ter display none. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o elemento que tem a classe menu e verificando se ele não tem a classe active. Se ele não tiver, o display dele vai ser none ao invés de ser inline block. Inclusive, eu vou recarregar a página aqui. E... Opa. Acredito que deu... Perdão, galera. Foi erro meu aqui. A gente tem que colocar o ponto, só. A gente não coloca aspas ali. Pronto, agora funcionou. Aí... O que nós estamos fazendo aqui? A gente está verificando se os elementos que contêm a classe menu, se os elementos que são da classe menu, se eles têm a classe active também. Que nem eu falei, se não tiver, o display vai ser none, né? Que nem sumiu aqui agora. E o que a gente tinha que fazer no CSS era isso, só isso. Agora a gente vai ver aqui no JavaScript. A primeira coisa que a gente vai fazer é referenciar esses elementos aqui, né? Do botão e do menu. No caso, a gente vai referenciar eles pelo ID, né? E eu vou fazer isso dentro de const, né? Colocar const botão aqui. Document, get element by ID. Aí fazer a mesma coisa aqui pro menu. Aí vocês podem estar se perguntando por que eu não usei var ou let aqui, ao invés de usar const. Olha, eu até poderia usar o var ou o let, né? Que todos os três são formas de variáveis, só que o const a gente usa para variáveis que a gente não quer que se alterem, né? Que a gente não quer que o valor delas sejam alterados. E como eu não tenho intenção de alterar o valor dessas variáveis aqui, eu vou deixar assim mesmo, né, como const. Mas se quiserem fazer usando var ou let, vai funcionar do mesmo jeito. Próximo passo agora é adicionar um evento no botão. Event listener. Vai ser o clique, né? Aí para verificar se está funcionando, a gente vai só colocar um alert aqui, né? Eu sempre faço isso para evitar de poder escrever muito código e depois ver que ele não está funcionando. Aí para depois descobrir que o erro estava no arquivo, né? E não no código. Aí beleza, está funcionando normal. Eu até poderia também ter colocado só escrito a função aqui, né? Só escrito a função. E depois ter colocado um clique aqui. Mas eu sinceramente eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro fazer HTML, JavaScript e arquivos separados. Tipo, sem colocar, por exemplo, um clique e chamar função aqui. Né? Que nem muita gente faz. Poderia colocar tipo uma função qualquer. Né? Eu vou fazer só pelo arquivo JavaScript mesmo, né? Que a gente pega o elemento do ID e a gente coloca o Add Event Listener para fazer mais ou menos a mesma coisa que o onClick faria no HTML, né? Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse Event Listener é verificar se o nosso menu ele não contém a classe Active, né? Opa. Do jeito que está aqui, a gente vai verificar se contém, né? Só que a gente não quer verificar se contém, a gente quer verificar se não contém, né? Aí vocês podem estar se perguntando, será que existe alguma função para verificar se não contém? Sinceramente, eu não conheço nenhuma função nativa que faça isso. Mas a gente pode pegar essa função que vai verificar se contém e simplesmente colocar uma exclamação aqui na frente. A exclamação, o que ela faz? Ela é um operador lógico de negação. Então, negação nesse caso vocês podem entender como o oposto, né? Por exemplo, a negação de verdadeiro seria falso. A negação de dia seria noite, por exemplo.
Só dando uns exemplos aqui para vocês entenderem o que é a negação. É literalmente você pegar o oposto, né? Então, por exemplo, se essa função aqui, ela verifica se o nosso menu ele contém a classe active, com a exclamação ele vai passar a verificar se não contém, né? Ele vai fazer o contrário. E com a prática vocês vão entendendo um pouquinho melhor, né, como é que funcionam os operadores lógicos, como é que funciona essa questão de negação e tal. Aí beleza. A gente vai verificar se não contém. Se não tiver, a gente vai adicionar a classe, né? .add active. Beleza, o primeiro passo vai ser adicionar a classe. Se a gente fizer isso agora e voltar aqui e clicar, ó, já aparece. Porque lembra que eu tinha falado que a classe active ela vai fazer o display desse elemento ser igual a none, né, se o nosso menu ele não tiver essa classe. Então, quando a gente clica no botão, ó, eu vou até vir no console aqui. Aí, beleza. Eu vou vir aqui no dentro da nossa section, né? Aí aqui, ó, como vocês podem ver, classe menu, né? Ele não tem a classe active, por isso ele não está aparecendo. Porém, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Quando eu clicar no botão, ó, tá vendo? A classe ela apareceu. E quando ela aparece, o elemento ele aparece também. Era só isso mesmo que eu queria que vocês vissem por aqui. Aí beleza, ele vai aparecer. O próximo passo agora vai ser a gente pegar a altura desse elemento que a gente fez aparecer. A gente vai pegar e colocar dentro de uma variável. Que aí já criar ela aqui agora. Aliás, não vou colocar height não, vou colocar altura, né? Pra facilitar pra galera que não é bilíngue, né? Enfim. Vou pegar aqui o menu, client height. Essa função aqui ela vai retornar a altura do nosso menu em pixels, né? Só que ela não vai retornar, tipo, 100 pixels, por exemplo, né? Se supondo que seja 100 pixels. Foi só um exemplo aqui, tá, gente? Eu não sei se o valor realmente é esse. Ele vai retornar simplesmente, ele retornaria nesse caso só o número 100, né? Então, para a gente pegar esse valor numérico e converter para pixels, a gente precisa pegar o valor numérico, né? E concatenar com px. Que aí, concatenando o número com essa string, vai retornar a string 100px, né? Que seria os 100 pixels no CSS. E agora a gente vai pegar o menu e definir a altura dele para 0. E agora a gente vai pegar um setTimeout e colocar uma função aqui dentro, né? E dentro dessa função, a gente vai simplesmente pegar essa altura e fazer com que ela seja igual à altura que está nessa variável aqui. Aí tem que colocar um 0,0 aqui, né? É bom. Por que eu coloquei isso dentro de um setTimeout? Eu já vou explicar agora. Porque esse setTimeout é necessário por quê? Porque o nosso elemento ele precisa começar com uma altura, né? E essa altura ela precisa ser modificada depois que a página já tiver sido renderizada. Porque se eu tentar fazer sem o setTimeout, o que vai acontecer? Eu vou apagar rapidão aqui, só para mostrar para vocês. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, a altura do quadrado, ela vai ser alterada de maneira muito estática, por assim dizer. Ou seja, quando esse código ele vai rodar, só que a altura que vai ser renderizada vai ser essa altura final aqui. Ou seja, ele começa tendo a altura normal dele, depois ele muda para 0 e depois ele volta até a altura que ele tinha. Só que o navegador ele vai executar esse código inteiro para depois renderizar a página. Ou seja, aquela animação, para que ela aconteça, a nossa página ela precisa ser renderizada com uma altura, e essa altura ela precisa ser alterada depois que a página é renderizada, entendeu? É por isso que a gente coloca um... Aliás, eu vou só dar um monte de Ctrl Z aqui para voltar ao que estava. Aí, quando a gente coloca um setTimeout, o setTimeout
o JavaScript ele vai priorizar os outros códigos que estão aqui. Mesmo se tivesse um outro código depois do set timeout, ele seria executado antes do set timeout. Que o navegador ele funciona assim, ele vai executar esse código todo. Se tivesse mais código aqui embaixo, ele seria executado primeiro. Aí esse código, depois que ele fosse executado e a página fosse renderizada, aí o set timeout iria começar a ser executado, entendeu? Então, na prática, o que acontece aqui? O nosso site, a nossa página, o elemento da nossa página, ele vai começar com ele começa com essa altura aqui, depois que a gente clica no botão. Essa altura ela é renderizada, só que depois que ela é renderizada, esse set timeout ele é executado e a gente tem a modificação da altura. E é essa modificação, depois que a página é renderizada, que cria esse efeito de animação aqui. Muito bem, a gente criou o if aqui, né? Agora a gente vai verificar, né, o que o nosso código vai fazer se o menu ele já tiver a classe active. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a altura para 0 de novo, né? Nesse caso, a gente não precisa do set timeout, por quê? Porque a nossa página ela já foi renderizada com essa altura, né? Ela já foi renderizada e a altura já está definida. Então, quando a gente clicar de novo, a gente vai estar simplesmente alterando a altura, né? A gente tem uma altura e quando a gente clica, a gente vai passar a ter outra. E quando isso acontece, aí a gente consegue ter essa animação de volta aqui. E como esse código já tinha sido executado antes, né? Então não vai mais ter aquele problema da altura do quadrado simplesmente encolher no piscar de olhos. Aí beleza, a gente tem a altura definida para 0 aqui. E agora eu vou adicionar um outro event listener no nosso menu. Aliás, a gente adicionou foi no botão, né? Não foi no menu. Então agora a gente adiciona no menu. Só que aqui a gente vai adicionar um evento chamado transition end. E a gente precisa atribuir um nome para essa função. Vamos chamar de encolher. Nome bem sugestivo, né? E o que esse transition end faz? Como vocês podem perceber, quando a gente clica, tem essa animação, só que essa animação uma hora ela para de ser executada. O nome dessa animação que a gente tem é transition, o nome dessa propriedade do CSS que cria essa animação. E transition end significa o quê? Fim de transição. Que transition seria transição, né? Então transition end seria fim de transição. Aqui a gente está dizendo o quê? Que quando a nossa transição ela é finalizada, a gente vai chamar essa função aqui, quando ela for finalizada. E quando a gente finalizar essa transição, aqui a gente vai remover aquela classe active, né? Porque se a gente não remover, vai ficar essa linha preta aparecendo aqui. Então eu vou fazer a remoção, ó. Menu, class list, remove, active. Aí beleza, né? Eu vou recarregar e mostrar para vocês. Aí beleza, aqui já está funcionando quando a gente tenta pela primeira vez. Mas se a gente clicar de novo, ó, aí não funciona mais. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa mudar a altura dele para 0, né? Para 0 não, perdão, para alto. Que seria no caso automática, né? Que o próprio navegador vai definir. Aí, ó, beleza, a gente clica uma vez, clica outra. Aí a gente clica de novo, só que a gente tem esse problema aqui. Quando a gente clica para o quadrado aparecer de novo, ele some, né? Na verdade, eu vou começar explicando por que eu coloquei esse height alto aqui. A gente faz isso porque aqui a gente define a altura como 0, né? E se a gente não colocar como automático de novo, a altura ela fica zerada sempre. Aí o quadrado ele não consegue crescer mais.
Porém, aí a gente colocou o alto para resolver esse problema, né? Beleza, resolveu. Só que o nosso quadrado, ele ainda tá com esse event listener de transition aqui. E esse event listener, o que ele faz? Toda vez que a nossa transição ela termina de acontecer, né? Que a nossa animação ela é finalizada, a gente chama essa função e essa função ela remove essa classe active. E essa classe active, se ela for removida, o nosso quadrado ele desaparece, né? Que nem eu já tinha explicado antes. Então, toda vez que a gente tem essa transição, essa função e essa transição ela finaliza, essa função ela vai ser chamada independente de o quadrado estar crescendo ou encolhendo, né? Esse event listener ele vai ser executado em qualquer uma dessas hipóteses. E para resolver isso, a gente tem que remover esse event listener daqui. E foi por isso que eu coloquei um nome nessa função aqui. Essa aqui precisa ter um nome diferente dessa aqui. Tudo que eu preciso fazer agora é remover, né? E eu vou remover da seguinte forma. Menu, remove event listener. Vou colocar transition end, né? E vou colocar o nome da função aqui, encolher. Aí quando eu recarregar aqui, ó, aí já tá funcionando normal já. E eu até poderia encerrar o vídeo por aqui, mas lembra que eu tinha falado com vocês sobre o overflow hidden, que eu tinha explicado para vocês que era necessário, porque se eu não colocasse esse overflow hidden, esses itens eles iriam aparecer antes do quadrado terminar de crescer. Eu vou remover ele aqui, aliás, eu vou só comentar ele, né, aqui, e vocês vão ver o que eu tô falando na prática. Ó, como vocês podem perceber, ó, as linhas elas aparecem antes mesmo do quadrado terminar de crescer. Inclusive, eu vou até mudar a cor dessa fonte, né? Aqui, vou colocar black para vocês visualizarem que isso não acontece só com a borda. Isso vai acontecer com as letras também. Ó. Viu? Então, para a gente contornar essa situação, a gente precisa colocar esse overflow hidden aqui, que ele vai ocultar esses elementos dentro do quadrado na hora que ele estiver crescendo aqui. Porque esse display none aqui, de quando o nosso menu não tem a classe active, ele vai ser aplicado ao menu. E quando a gente tem, por exemplo, quando a gente consegue mudar o display do menu, adicionando active, aquela coisa, o menu, beleza, ele vai ter aquela transição de altura, que ele vai crescer e tal, só que essas propriedades do menu elas não se aplicam aos elementos que estão dentro dele. É por isso que a gente precisa desse overflow hidden aqui. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários. Que eu vou levá-las em consideração, né, para o feedback, para ver no que eu posso melhorar, enfim. E se eu tiver um feedback bom, eu posso trazer mais vídeos de tutorial de CSS e JavaScript básico, né, de como criar certos efeitos legais usando o CSS e JavaScript básico, sem nenhum framework, nem nada assim. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se eu tiver um bom feedback, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e fui.